Oi, sejam bem-vindos ao meu canal linha.com. Eu sou a Nath e hoje vou mostrar para vocês as funções dessa máquina, a LG Ingenius JX4000. Eu já falei um pouco sobre ela nos vídeos anteriores, onde eu ensino a passar linha, a também a encher a bobina. Mas se você tem essa máquina ou está pensando em comprar uma, então eu vou contar para vocês a minha experiência com ela. E aí eu espero que isso te ajude a tomar uma decisão. Ela é uma máquina portátil, então você não precisa se preocupar em ter uma mesa específica ou um cantinho próprio para costurar as suas roupas, porque ela é bem levinha, ela é fácil de carregar. Então, em qualquer cantinho assim que você tiver na sua casa e você quiser costurar, ela vai ser Primeiro útil. Você precisa saber quais os equipamentos, né, que fazem parte dela, né? Então, esse aqui eu já expliquei para vocês, né, no primeiro vídeo, que essa daqui é a alavanca de segurança, né? Então, esse é o nome que eu dou para ela, porque eu acho que ela é importante para isso, né? Então, puxou para fora, travou a agulha. Empurrou, a agulha entra em movimento ao pisar no pedal. Aqui a gente tem onde coloca a bobina, né? Que é o suporte de travamento da bobina. Você encaixa a bobina aqui e fecha. Mostrei no outro vídeo também. Aqui tem 2 porta-carretéis. Às vezes você pode ficar pensando, né? Por que 2 porta-carretéis se eu vou usar só um carretel? Será que esse outro é de enfeite? Não, né? Na verdade, quando você for fazer costura de acabamento com a agulha de 2 pontas, você vai precisar colocar 2 carretéis. Então 2 porta-carretéis. Aqui em cima tem 2 buraquinhos. Na minha tá com um buraquinho aqui, mas ela vem com umas tampinhas de plástico para dar acabamento quando você compra a sua peça. E ela é removível mesmo. Para quê? Porque são nesses buraquinhos que você vai pingar gotinhas de óleo para lubrificar a sua máquina. Esse aqui é o tensor da sua máquina. Ele que determina se o ponto vai ficar mais firme, a linha vai ficar mais firme ou mais frouxinha, mais larguinha. Eu lembro que no início eu tinha muita dificuldade de regular esse tensor aqui, porque eu sempre esquecia, mas será que o 0 é mais apertado ou é o 9 que é mais apertado? Então assim, essa dúvida sempre persistia, aí eu sempre tinha que parar o que eu estava fazendo, ir lá no manual e ver qual é a relação. E isso me tomava um tempo e me deixava frustrada também. Então eu fui e fiz uma regrinha na minha mente, assim, para mim decorar. Quanto maior o número, maior a tensão. Quanto menor o número, menor a tensão. E aqui você regula. Aqui na lateral, nós temos o regulador do tamanho do ponto. Então, aqui a tensão da linha e aqui o tamanho do ponto. Você quer o seu ponto bem pequenininho, maiorzinho, como vai ser, né? Isso aí é de acordo com o que você preferir e também de acordo com o tecido. Tópicos para próximos vídeos. Então, o 0, gente, o 0 é sem noção, assim, é super, 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 super apertado. E aí o 1, o 2, o 3 e o 4, né, que é mais larguinho. Normalmente, eu fico ali no 3, 3,5, mais ou menos, é assim que eu regulo a minha máquina. Eu fico no 3, para mim já é o suficiente, já é um ponto, assim, na minha visão, menor, mas aí fica a seu gosto, ao tecido que você vai usar, a espécie de tecido, né, que você vai estar utilizando. Aqui determina quais os pontos você quer mudar seu ponto. Por exemplo, vamos lá, vamos aprender a visualizar essa parte aqui. Aqui em cima tem o número do ponto. Cada ponto tem sua referência aqui na rodinha. Então, ponto número 1, tem o número 1 aqui na rodinha, para você selecionar esse ponto. Número 2, tem o número 2 na rodinha, para você selecionar o ponto número 2. Que ponto é esse? Aí tem o desenho aqui
de que tipo de ponto ele é. Essa máquina, ela tem um ponto tipo overlock, ele é muito bom. Só que assim, para você usar ele, você vai ter que ter um calcador especial, um calcador diferente, um pezinho, né? Um pé calcador diferente. E depois eu ensino para vocês como que faz. Você pode usar ele sem calcador? Pode. Mas o resultado não fica tão bom assim se você está começando e ainda tem algumas dificuldades com a costura. Então eu recomendo usá-lo, né, com o calcador. Foi o que deu certo pra mim. E ele também tem o caseador. O que é o caseador? É a casinha do botão. Então, esses vermelhinhos aqui, ó, é pra você fazer a casinha do botão. Gente, isso aqui facilita demais. Você fazer a casinha de um botão na mão, quem faz sabe o trabalho que dá. Às vezes não é nem a dificuldade, porque em si não é muito complexo, mas dá trabalho, toma tempo, e aqui, em questão de pouco menos de 1 minuto, você já abriu a casa de um botão. Ele também prega botão. Então, essa máquina, ela é muito, muito boa. Tem alguns pontos decorativos também. Então, eu acredito, né, que se vocês estiverem em dúvida a que tipo de máquina comprar, eu optei por essa depois de muita pesquisa, né? Eu estudei bastante, inclusive eu li o manual dela antes de comprar, na época, eu lembro disso. Eu fiquei de olho em vários sites, eu comprei pela internet. A maioria das coisas que eu compro, assim, pra mim, uso pessoal, e aqui pra casa, é pela internet. E aí eu entrei em diversos sites, fui nos sites que eu considerava mais confiável, orcei os valores dessa máquina e comprei ela e estou super satisfeita. Quando você abre essa tampa aqui na frente da máquina, aí você encontra o compartimento da lâmpada. E essa lâmpada, a boquilha dela é 12. A minha queimou há algum tempo, mas assim que você ligar a máquina, a lâmpada ela automaticamente acende. O braço da máquina, ele é removível, mas se você simplesmente descer essa tampinha dele, você vai encontrar um porta-acessórios. É aí que vem os acessórios da máquina quando você compra ela. Do lado de trás da máquina, você vai encontrar essa alavanca aqui maior, que ela que controla o pezinho da máquina para subir e descer. Então, quando você ergue, o pezinho vai junto, e quando você desce, o pezinho acompanha. E você vai usar ela o tempo todo, porque para colocar o tecido ali no pezinho da máquina, você primeiro precisa levantar ele. E aqui tem uma ranhura também, ali dentro é uma navalhinha, ela serve para cortar a linha. Então, quando você passou a costura, você já leva ela ali atrás e corta a linha automaticamente, não precisa da tesoura por perto. Ela é bem afiada mesmo, já tem 8 anos que eu tenho essa máquina e eu nunca precisei mexer nessa navalha. Essa é a alavanca de retrocesso. Enquanto você segurar ela para baixo e pisar num pedal, ela vai estar fazendo um retrocesso da costura. Quando você soltar ela, a costura volta a andar no caminho normal. Uma coisa que eu acho muito curiosa sobre essa máquina é porque, assim, há ali uma certa contradição, né? Por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando que essa máquina, ela não costura tecidos grossos, como, por exemplo, o jeans. Mas isso não é bem assim. O que acontece é que às vezes a pessoa esqueceu de consultar o manual, né? Não é todo mundo que gosta de pegar o manual para ler e tudo. Mas lá no manual mostra direitinho como que a gente usa essa máquina para costurar tecidos mais grossos. Várias camadas de jeans até. E eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que se costura jeans com essa máquina. Então, talvez você tenha ela em casa e não sabe exatamente como ela funciona. Então, esse é o objetivo do vídeo. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que você pode utilizar com essa máquina aqui. Então, se você tiver uma peça lá de jeans e de brim que você gostaria de costurar, às vezes uma camada, né, assim, sobrepondo na outra,
Então fica mais grosso mesmo, né? Essa máquina, abrindo aqui, olha, a caixa da lâmpada, né? Onde você tem acesso à lâmpada, ela tem aqui uma alavanca. Vou mostrar melhor para vocês. Essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca, ela determina qual tipo de tensão que vai ser colocada no pezinho. Se esse pezinho vai ficar mais firme ou mais levinho. Por exemplo, se você quer costurar tecidos mais finos, você vem aqui com a máquina e põe no número 1. Se são tecidos de fino a médio, né, de espessura, então você põe o número 2. E se são tecidos grossos, como jeans, você vem aqui e abaixa toda a alavanca no número 3. Algumas pessoas consideram o fato dela ser leve como um defeito. E eu penso um pouco diferente. Eu já ouvi falar que elas acham que isso é um problema, porque essa máquina acaba trepidando, assim, tremendo um pouco. Não é que ela dá pulo, sabe? Mas ela vai tremendo um pouquinho, nada que atrapalhe a sua costura reta, a sua costura de forma precisa, mas se você acelerar muito ela e a mesa em que você estiver não tiver estabilidade, então o que vai acontecer? A máquina vai começar a andar aos pouquinhos. Essa parte aqui da frente, né, que é a parte mais leve, aí ela vai indo um pouquinho para frente assim, olha, você nem percebe, nem sente, mas ela depois, quando você termina a sua costura, você nota que ela tá um pouco mais na diagonal. Se você tem uma mesa já mais firme, aí super tranquilo. Mas o manual dessa daqui, ele vem em DVD, né? Então o DVD, ele é bom porque ele te ajuda a visualizar melhor como que você vai fazer aquela costura, ou para que serve cada tipo de ponto. Ela explica bem detalhado no DVD. Como eu disse, já faz 8 anos que eu tenho essa máquina e ela nunca deu defeito, ela nunca desregulou a ponto de eu não conseguir fazer uma boa costura, né? Na verdade, ela nunca desregulou ou precisou de qualquer conserto. Eu ainda tenho todos os acessórios originais dela, né? Os acessórios ficam nesse braço aqui, que é essa máquina. Eu tenho todos eles originais, também nunca nenhum estragou. Eu uso essa máquina com bastante frequência, né? Então eu recomendo ela. A velocidade dela é de baixa para média, né? Então, quem trabalha, inclusive, no pedal, você tem um controle incrível dessa máquina aqui no pedal. Você pode costurar bem lentamente até numa velocidade mais alta, com apenas poucos impulsos ali no pedal. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco melhor a sua ferramenta de trabalho, né? A sua ajudante aí no seu ateliê, nos seus concertos, nos seus projetos de roupa, para você que é modista. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, né? Pode ser aqui abaixo pelos comentários, ou me mandarem uma cartinha, vocês quem sabe. E lembre-se de qualificar o vídeo. E até o próximo. Tchau!